O Conselho Federal da Ordem foi até o Tribunal Superior do Trabalho para discutir soluções urgentes para os graves problemas enfrentados pela advocacia no Rio de Janeiro. O encontro tratou de soluções urgentes ao PJE na Justiça do Trabalho. O Conselho Federal da OAB e a Seccional do Rio de Janeiro reuniram-se com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro José de Barros Leveniagem. O objetivo foi buscar soluções em razão das constantes falhas ocorridas no sistema do processo judicial eletrônico do Rio de Janeiro. O assodamento, a pressa do tribunal em digitalizar e informatizar toda a primeira instância acabou criando um sistema com insegurança, com falhas de funcionamento, atas que desaparecem, processos que desaparecem, e nós vivemos um drama no Rio de Janeiro. Para ter uma ideia, depois da Copa do Mundo ficamos quase 20 dias sem sistema, o que leva a população do Rio de Janeiro para uma situação onde a Justiça do Trabalho está offline. A Justiça do Trabalho não está funcionando. E nós estivemos aqui hoje, então, trazendo esse grave quadro ao presidente do TST. O presidente, de forma muito cortês e muito franca, reconheceu que o ritmo de ampliação do sistema hoje deve ser interrompido até que a gente tenha confiança no sistema. A Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro investiu muito em treinamento da advocacia, em casas dos advogados, em distribuição de token, e mesmo assim, mesmo com todo esse investimento, a nossa parte sendo feita, nós hoje não temos um sistema que nos garanta funcionamento. Na ocasião, o ministro Leveniagem anunciou a realização de uma auditoria no sistema de processo eletrônico do TRT Primeira Região, cujos resultados serão divulgados em breve, com um diagnóstico das falhas e um plano de correção para superar os problemas técnicos do Rio de Janeiro. Desde que assumi no dia 27 de fevereiro, depois de atuar aqui no TST, no Conselho, é que eu tomei conhecimento efetivamente desse problema do Rio. E preocupado, encaminhava para lá a equipe técnica para restaurar o sistema, ele caía, voltava, até que definimos que contrataríamos uma empresa especializada em informática para fazer um diagnóstico que está ocorrendo no PJE do Rio de Janeiro. Eu estou na expectativa da resposta dessa empresa e o meu empenho é que possamos resolver em definitivo esse sistema, esses problemas. O presidente e ministro aproveitou a oportunidade para pedir desculpas à classe dos advogados do Rio de Janeiro e aos cidadãos pelo transtorno do atual sistema que trouxe inúmeros problemas. Isso se deveu a essa mudança repentina de cultura, porque até então não estávamos familiarizados, muito menos eu, ao sistema de tecnologia da informação no processo judicial. E já intuía na ocasião que haveria problema, muito embora não fizesse parte do PJE. Só assumindo a presidência é que eu fui me inteirar do que estava acontecendo com o PJE. Há, em outros regionais, também algumas inconsistências, são pequenas, solucionáveis, mas nada tão grave como está acontecendo no Rio de Janeiro. E por isso eu peço aos cariocas, aos fluminenses, que deem o bom coração carioca e fluminense, uma compreensão para o empenho pessoal e de todo o gestor nacional para que resolvamos esse problema. O presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, esteve presente no encontro e saudou a auditoria do sistema. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho acolheu plenamente essa preocupação da Ordem, deferiu medidas importantes como uma verdadeira auditoria no sistema carioca para verificar e diagnosticar quais as causas dos problemas e a adoção imediata de solução. E principalmente se comprometeu com a não implantação assodada de novas varas no processo eletrônico. Portanto, a OAB brasileira sente-se contemplada com o deferimento pleno de suas reivindicações na reunião ocorrida aqui no Tribunal Superior do Trabalho. A falta de funcionamento do PJE não traz só problema para a advocacia, mas traz problema para o jurisdicionado, porque o empregado que foi demitido, ele não está podendo acessar ao tribunal
Então, isso traz prejuízo. Então, a gente sai aqui com uma esperança de que o sistema vai voltar e trazer dignidade à advocacia do Rio de Janeiro. O presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, Álvaro Quintão, conta um pouco do transtorno que o Rio de Janeiro teve com as falhas do PJI. A informação que o presidente do TST passou hoje, dizendo que contratou uma empresa para auditar, para acompanhar o funcionamento do processo judicial eletrônico no Rio, deixa claro que o problema, parte desse problema, está sim no sistema do Rio de Janeiro. E a gente vê isso com muitos bons olhos. A gente teve o mês passado o sistema praticamente paralisado o mês inteiro. Depois da Copa do Mundo, foram mais de 20 dias do sistema paralisado e a advocacia trabalhista carioca parou. Literalmente parou. As audiências foram canceladas, foram remarcadas para o ano que vem e a gente espera que essa empresa que audite, que faça esse acompanhamento, apresente soluções definitivas. E, por último, que a gente deixou claro, e aí as associações, a Associação Carioca, o Sindicato, a OAB, vão trazer para o TST um requerimento de medidas paliativas quando o sistema não funcionar. Porque é fundamental que o tribunal aceite algumas medidas como petição em papel em casos de audiência para não serem remarcadas, enfim. Algumas medidas paliativas a gente encontrou hoje no TST, essa receptividade, e vamos tentar, através disso, resolver parte dos problemas do PJI no Rio de Janeiro. Esse trabalho é um trabalho que não é exclusivo do gestor nacional. É um trabalho comum do gestor nacional e dos gestores regionais, com a colaboração da OAB, das AMATRAs, ou seja, é preciso que nos unamos todos para que o sistema tenha sucesso. Já que ele foi implantado e está em curso e é irreversível, é preciso que todos nós estejamos juntos nessa tarefa para que tenhamos um bom êxito e possamos finalmente dar ao jurisdicionado a agilidade que ele tanto necessita. E o presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, foi recebido pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli. Em pauta, a portaria 507 de 2014 do TSE, que estabelece critérios sobre a permissão de audiências a particulares por agentes públicos em exercício na Corte Eleitoral. Quando se tratar de pessoa jurídica, o procurador deverá estar devidamente inscrito na OAB. Em entrevista, Toffoli ressaltou que a portaria 507 de 2014 disciplina as audiências administrativas realizadas no TSE. Já o presidente da Ordem entende que a assinatura da portaria vai ao encontro de um dos princípios do Estatuto da Advocacia, em que somente o advogado pode defender os interesses de terceiros, inclusive administrativamente. E essa portaria é dentro de uma ideia de transparência e exatamente disciplinar a maneira como os servidores, os administradores do tribunal se relacionam com as pessoas privadas, com os interesses privados que vêm aqui no Tribunal Superior Eleitoral. De tal sorte que essa portaria procura, então, disciplinar isso de que forma? Trazendo a necessidade de os pedidos de audiência serem comunicados previamente, informados os assuntos, e a autoridade aqui administrativa que receber a audiência, ela tem então também que fazer o registro, né, dos temas que foram tratados. Esta é a disciplina. E no que diz respeito à advocacia, à OAB, nesta questão foi colocado algo que eu já sempre defendi, é que nos relacionamentos de interesses privados com a administração pública, quando se trata de pessoa jurídica, eles devem se fazer representar, quando não for o proprietário da empresa, o sócio-gerente da empresa, quando se fizer representar por procurador, que este procurador seja inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A portaria reconhece que o advogado é indispensável para defender interesse de terceiros perante a administração. Esta portaria, como foi editada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, será aplicada no âmbito deste tribunal. Contudo, ela significa um exemplo, um espelho a ser seguido pelos demais órgãos da administração pública, seja do Poder Judiciário
ou do Poder Executivo e mesmo do Legislativo, no sentido de que a Constituição Federal já fez a escolha de qual a profissão que está apta a defender interesses de terceiros, não apenas no judiciário, como também na administração pública. E esta profissão é a do advogado. Trata-se de uma decisão importante, alvissareira. A OAB Nacional parabeniza a sensibilidade e a atualidade e a importância da decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli, que vem reconhecer a importância e a essencialidade do advogado para que o cidadão seja bem protegido na defesa dos seus direitos. Um outro aspecto importante é que, em havendo falta ética deste defensor, em sendo ele advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil já possui todo um setor responsável pela punição por falta ética. Há, portanto, uma maior garantia de que o cidadão terá uma defesa adequada, ética, de seus direitos perante o tribunal. E no próximo bloco, OAB reforça a campanha contra honorários irrisórios. A gente volta já.